Pessoal, reta final para as eleições, o que está acontecendo? Vamos numa conversa hoje um pouco mais rápida. Vamos, em primeiro lugar, às armas que o PT pensa em utilizar para ver se vira um jogo que, segundo as pesquisas, está a favor de Bolsonaro com grande vantagem. A principal arma do PT é criar um fato político, que foi essa denúncia de que teria sido cometido um crime eleitoral através do disparo de mensagens via WhatsApp contra o PT por empresas que seriam simpáticas à candidatura de Jair Bolsonaro. O TSE, como todos sabem, abriu uma investigação, não poderia ser diferente, ex officio, por força do ofício, teria que fazer isso, mas é uma investigação que já começa, digamos, muito pequena, ela não tem quase condições de produzir provas, mas do ponto de vista do PT, produz o que ele quer, que é um fato político, e produz principalmente, e me parece que também esse é o cálculo dos dirigentes petistas, produz um tipo de arma política para o próximo governo, que eu suponho que seja um governo Jair Bolsonaro, já comece, de certa maneira, pressionado por investigações e a possibilidade de um julgamento no TSE de impugnação da chapa. Agora, o principal problema do PT é o fato, e eu me referi isso em vários vídeos anteriores, vocês podem conferir, bem lá atrás eu dizia, a candidatura que conseguir criar uma narrativa que fuja apenas das tribos nas quais em geral circulam os WhatsApp e o que vocês quiserem de propaganda eleitoral nas redes digitais, quem conseguir criar essa narrativa mais abrangente leva à eleição. E é óbvio, me parece, essa é uma constatação que eu faço, não é nem elogio nem crítica, que a candidatura de Jair Bolsonaro conseguiu esse feito. Conseguiu criar uma narrativa que foge simplesmente aos grupos que já de muito tempo atrás apoiavam a candidatura do capitão reformado e que hoje estabeleceram uma espécie de consenso geral que ele é o homem que o eleitor tem que escolher, e as pesquisas indicam isso. O problema do PT é como se opor a essa narrativa, que me parece bastante abrangente e está trazendo frutos do ponto de vista eleitoral para o Bolsonaro. A campanha do Bolsonaro, vamos pegar o outro lado agora, está jogando na defensiva, é claro, toda campanha nessa situação faz a mesma coisa, leva em conta um desgaste pelo anúncio de que ele não participará de debates, por exemplo, leva em conta um outro desgaste, que é o fato, mas aí, claro, ele tem uma razão evidente, que por razões médicas não pode participar de campanhas de rua e evita o contato com o adversário que ele considera derrotado. É óbvio que a campanha de Jair Bolsonaro considera o PT nesse ponto derrotado e assume um tipo de postura que vários outros em épocas anteriores também adotaram. Chama-se minimizar prejuízos. E aí, como eu já disse aqui em outros vídeos, e vocês vão se lembrar, o principal adversário de Jair Bolsonaro é ele mesmo. A campanha tem uma capacidade grande de produzir bobagens e de produzir e abrir flancos para os adversários. Por exemplo, o vídeo que surgiu agora do filho do Bolsonaro dizendo que não seria difícil fechar o STF se porventura, por hipótese, o STF viesse a não reconhecer uma vitória eleitoral do pai dele, do Jair Bolsonaro, é o tipo de fato ao qual eu me refiro que produz apenas barulho negativo para a própria campanha. Então, jogar na defesa, minimizar prejuízos desse tipo me parece agora a postura essencial. A campanha do Bolsonaro está falando com duas línguas. Está falando, evidentemente, com a língua agressiva para a reta final das eleições, mas já começa a falar como governo também. E nesse ponto, quando eu começo a falar como governo, há alguns pontos que eu acho que, olha só, nesse sentido, há pontos que eu gostaria de ressaltar. Por exemplo, em relação à eventual política econômica, a campanha do Bolsonaro, digamos, ela acena com a possibilidade de alguns integrantes do atual governo permaneçam. É um reconhecimento da capacidade técnica de alguns integrantes da atual equipe econômica, por exemplo. Estou falando do Banco Central, estou falando da Secretaria do Tesouro, estou falando do acompanhamento das contas públicas, que todos sabem é o princípio, é o problema central para qualquer novo presidente do Brasil a partir de 2019. Outra coisa interessante que a campanha já começa também a sinalizar é a ideia de que a Casa Civil é entendida mais como uma articulação de possíveis maiorias no Legislativo e não tanto como esta grande instância de controle do governo inteiro. Isto mostra um foco.
muito mais na atividade de conseguir maiorias para votos na Câmara do que no foco mais abrangente de tentar organizar as várias instâncias do governo em torno de um eixo central. Aliás, eixo central, eu acho que a campanha ainda vai ter que sinalizar. Vamos esperar passar o 28 de outubro para ver se ela fornece esses eixos de atuação de um governo eventual Jair Bolsonaro. Esses pontos nos quais a campanha fala já como governo e não como campanha para ganhar uma eleição, são ainda, eu gostaria de ressaltar, mecanismos, mas não são ainda isso ao que me referi agora. Não são ainda claramente os eixos em torno dos quais se dariam essa atitude, essa, digamos, tarefa administrativa e de governo. E agora, para lembrar um assunto que atraiu muita atenção de vocês recentemente aqui, que nos acompanham aqui nos programas semanais, no painel WW, nas atualizações diárias com os meus comentários, os meus vídeos, vejam de novo o que está acontecendo lá fora. Neste fim de semana, os Estados Unidos anunciaram o abandono de um importante tratado de limitação de armas nucleares, um tratado de 1987, firmado lá atrás entre Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. A União Soviética ainda existia então naquela época. É um fato importantíssimo na política internacional, mostra em que medida os Estados Unidos estão dispostos a alterar o que foram alguns dos fundamentos da ordem internacional que existiu até agora. E eu lembro isso aqui para vocês, não para a gente entrar no assunto imediatamente, mas apenas como para sublinhar o meu argumento de que o mundo que espera esse novo presidente brasileiro é um mundo que está mudando muito rápido no sentido de instabilidade e imprevisibilidade. Nós temos ainda mais um problema a assinalar, tanto pela, digamos, ferocidade com que essa campanha eleitoral foi levada adiante, como pelos desafios econômicos e desafios de política doméstica e desafios de política internacional que esperam esse novo governo. Não haverá o benefício da dúvida. Isso eu gostaria já de começar a abordar com vocês. Um eventual governo Jair Bolsonaro não terá um dia de lua de mel, nem com a imprensa internacional, nem com a imprensa nacional e nem com os problemas que esperam esse governo, que são, na minha forma de entender a situação, nacional, crise fiscal, que tem que ser atacada rapidamente, e na situação internacional, sobretudo do ponto de vista geopolítico, mudanças muito rápidas que tornam as coisas mais instáveis. Não haverá benefício da dúvida para esse governo. Se a campanha está achando que já ganhou, talvez tenha que falar mais ainda como governo. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.